Boa noite, caríssimos irmãos, mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus, porque onde estão dois ou mais reunidos em seu nome, Ele estará conosco. Vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, que Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui encarnados para vencermos mais um desafio em nossa vida, em nossa evolução. Vamos agradecer a Jesus, nosso mestre, amigo, irmão, aquele que deixou tantos ensinamentos importantes e tão atualíssimos para a nossa vida. Agradecer ao mentor da Espírita Aurora de Luz, essa casa que nos recebe com tanto carinho, amor e nos ampara quando estamos nas horas mais difíceis de nossa vida. Vamos agradecer também aos espíritos protetores que vêm aqui nos intuir, nos proteger e aprender conosco também, aos nossos anjos da guarda. Então, meus amigos, hoje nós vamos tratar do tema remédios para a alma. Remédios para a alma porque nós estamos encarnados. Segundo Allan Kardec, nós chamamos de alma quando o espírito está encarnado. Quando ele está na erraticidade, no mundo espiritual, ele é chamado de espírito. Quando ele está no corpo material, né, nesse corpo carnal, nós vamos chamá-lo de alma. Esse ensino aqui vai ser sobre o livro Reforma Íntima do Vanderlei Oliveira, pelo espírito de Hermance de Faux. E também vamos usar o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que são as obras básicas do Espiritismo. Então, nós vamos dizer que quem busca o autoaprimoramento, o primeiro desafio é consigo mesmo. Nós sabemos que o maior inimigo com o qual nós lutamos é nós mesmos. Por quê? Porque nós temos que ir eliminando as más tendências. Conforme disse Allan Kardec, o verdadeiro espírita é aquele que está sempre lutando contra as suas más tendências. E a gente sabe que nós temos muitas, né? Vencemos algumas, muito poucas, mas vamos vencendo cada vez mais, né? A edificação da personalidade cristã, fértil de qualidades morais nobres, permitirá a paz interior e o serviço da libertação definitiva para além da morte corporal. Então, tudo que nós evoluirmos após a morte corporal, nós vamos levar, né? Porque nós não levamos nada material. Mas levamos a nossa evolução, aquilo que nós conseguimos conquistar e vencer, de coisas positivas, boas, caráter, qualidades e o bem que nós fizemos, né? Para nossos irmãos. Não existe reforma íntima sem dor. Nós sabemos que toda mudança tem um momento de dor, né? Assim como no nascimento, no parto, nós temos a dor, né? Então, em todos os momentos de evoluções, de transformações, né? Nós temos a dor. Cortar o mal é parte do processo transformador. Construir o bem é a etapa da nova vida que nos aguarda, né? Nós temos que construir o bem. E a gente tem que ir lutando contra o homem velho, né? E aproveitando suas experiências e transformando num homem novo, né? Nós temos vários exemplos para nós seguirmos. Pessoas que foram se transformando com o passar dos anos e foram se lapidando, né? Nós somos um diamante bruto que deve ser lapidado sempre. A maturidade pode ser definida com a capacidade de ouvir a consciência em detrimento dos apelos do ego. Então, a consciência, que são as leis divinas que estão dentro de nós, a nossa mente tem as leis divinas, que são as leis da nossa consciência. E cada vez deixando mais o ego, né? O egocentrismo, o orgulho, o ciúme, a inveja, todos aqueles males, né? Que nos transformam em seres não tão evoluídos. A saúde é estar em contato com a consciência e a doença é a escravidão do ego. Quando eu sou escravo do ego, eu estou doente. Eu estou doente fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Até onde podemos discernir, o único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão do mero ser. Esse aí quem falou é Jung. Então nós temos que ser luz, né? Nós temos que acender a nossa luz, porque nós temos um propósito, né?
quando nós sabemos que nós viemos do átomo, e nós vamos chegar até o arcanjo, né? Nós sempre vamos ter essa lei do progresso. A lei do progresso é uma das leis divinas, né? E não é a intensidade da dor que educa, sim o esforço de aprender a amenizá-la. Então, a gente sabe que o sofrimento é certo, porém, aliás, minto, a dor é certa, mas o sofrimento é opcional. Eu sei que eu vou passar pela dor, mas eu vou sofrer menos se eu compreender que essa dor é um ensinamento para a minha vida, é uma transformação, é uma maneira diferente de eu enxergar o mundo, enxergar os valores reais da vida. A maior conquista das pessoas livres e felizes é o prazer de viver, através das práticas doutrinárias, são recursos para o aprendizado do amor. Então, as práticas doutrinárias nos ajudam a nós trabalharmos esse amor que está dentro de nós e que precisa se manifestar, né? As manifestações são várias, de várias formas, né? Agora nós vamos ver um roteiro útil para a autotransformação. Então, são algumas dicas para que nós consigamos nos transformar, para sermos pessoas melhores, para podermos ir para o mundo espiritual com menos dívidas, né? Primeira postura de aprendiz. Então, ter a humildade de admitir que não sabe tudo, né? Que nós temos que aprender o novo, temos que modificar nossas crenças erradas, temos que entrar em contato com o que nós desconhecíamos e reciclar, sempre reciclar, estudar, né? O próprio Sócrates disse, só sei que nada sei, né? E o Herculano Pires sempre disse que nós devemos estudar sim, porém nós não fiquemos com aquela ilusão que nós vamos ser mestres, né? Na doutrina. Nós vamos ser sempre aprendizes. O mestrado somente se dará no mundo espiritual. A segunda dica, observação de si mesmo. Ter autoconhecimento de si mesmo, se conhecer, né? Saber os meus limites, né? Os meus defeitos, aquilo que eu tenho que modificar em mim. É uma autoanálise diária, né? Então, para isso, nós temos lá, todo mundo já deve ter ouvido, Santo Agostinho, né? Dizendo que todos os dias à noite, antes de dormirmos, fazemos nossas orações, né? E depois fazemos uma autoavaliação. O que eu fiz de bom? O que eu fiz que deve ser modificado? O que eu tenho que saber que todo dia eu tenho que fazer essa avaliação. Por quê? Porque no dia seguinte, quando eu abrir os olhos, eu vou agradecer a Deus, vou fazer minhas orações da manhã e vou saber que naquele dia eu já tenho que estar com o propósito de não fazer os erros que eu avaliei na noite anterior, né? Aqueles erros lá eu não posso mais cometer. Se acontecer de eu cometer, né? A gente vai ter que ter a paciência conosco mesmo e saber que nós temos mais uma chance. Nós vamos continuar lutando contra aquelas más tendências, né? Se nós falharmos. 3, renúncia. A renúncia seria a seletividade de ambientes, costumes, tudo que nós estamos tendo contato que nós podemos evitar. Por exemplo, programas de televisão, filmes, né? Reportagens, tudo que está levando você a não crescer como ser humano, a perder seus valores, a perder a ética, a perder tudo aquilo que está no ensinamento do Evangelho. As coisas que não nos remete ao bem. Então, a gente pode evitar. Nós temos que começar a selecionar nossas leituras, os livros que nós lemos, né? O que nós assistimos. Aquilo que eu for ver que não me acrescenta, que, aliás, vai me trazer coisas ruins para a minha vida, que não são bons exemplos, que vai me deixar numa sintonia muito baixa, eu devo evitar, né? Então, é uma renúncia de coisas que nós já vemos que não servem mais para nós, para o nosso desenvolvimento espiritual. E o veneno só faz mal se você engolir, né? Você vai engolir quando você aceita, você está aceitando aquilo, né? Então, você aceitou, né? Mas a gente tem como escolher, é o livre-arbítrio nosso. A gente pode escolher a porta estreita.
né? Difícil, mas difícil. A porta larga das facilidades, né? Das coisas erradas aí, mas nós podemos escolher a porta estreita. Nós estamos aqui para isso. Quarto, aceitação da sombra. Na mudança para o melhor, não deve-se destruir o que fomos. Devemos aprender com os nossos antigos erros. Então, nós sabemos que nós erramos. Nós não podemos apagar mais, mas nós podemos fazer um novo futuro, né? Que nem disse o Chico Xavier. O passado já foi, não tem como mais voltar. Mas eu posso fazer, através do presente, né? Já fazer um novo futuro, né? Um futuro de não cometer mais aqueles erros que nós tínhamos no passado. Nós temos na página 192, no Livro dos Espíritos, a questão 192, que diz assim: mediante uma conduta perfeita é possível ao espírito vencer, já nesta vida, todos os graus da escala evolutiva e tornar-se um espírito puro sem passar pelos graus intermediários? Essa resposta é óbvia, né? Não, porque aquilo que o homem julga ser perfeito está longe de perfeição. Existem qualidades que ele desconhece e por isso não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto a sua natureza terrena o permita, mas não será perfeita, não será a perfeição absoluta, né? A evolução do espírito ocorre da mesma maneira que a de uma criança, pois mesmo ela sendo precoce, precisa passar pela juventude para chegar à idade adulta. Assim também ocorre com o doente, que precisa passar pela convalescença para chegar à cura. O espírito precisa progredir em conhecimento e moralidade para chegar ao alto grau da escala evolutiva. Não basta que ele se adiante em apenas um aspecto, é preciso adiantar-se em todos. Quanto mais o homem conseguir avançar em sua vida atual, menos longas e difíceis serão as suas provas futuras, né? Mas não que nós vamos conseguir tudo nesta encarnação. E quantas nós vamos precisar? Principalmente que nós somos imperfeitos, né? Espíritos imperfeitos. Estamos no mundo de provas e expiações, né? Aí a quinta dica é o auto-perdão. Esse auto-perdão é evitar a culpa, né? Porque a culpa ela não renova, ela limita, ela não educa, ela reprime. Então, não vou me culpar, porque o que eu fiz, se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria feito isso no passado, né? Nós vamos lembrar o Saulo de Tarso, né? Perseguiu tantos cristãos, né? Mas depois, se ele ficasse se culpando, se sentindo mal, ele ia conseguir passar todas as informações, todo o conhecimento que ele teve do cristianismo, de Jesus, para frente? Não. Ele ia ficar se lamentando, ia ficar deprimido, ia sentir muito mal com ele mesmo e não ia fazer o papel que ele fez de levar, né, os ensinamentos de Jesus, o evangelho, para tantos lugares que ele viajou, né? Outros também que foram se modificando, né? Eles não quiseram errar mais. A Maria Madalena, né? O Zaqueu, né? Que era o publicano, cobrador de impostos, que era muito materialista, mudou também, né? Então, todos temos como mudar, né? Então, é uma fase que nós temos que prestar muita atenção nas nossas atitudes. Mas a gente tem que se auto-perdoar. Se auto-perdoar, porque nós éramos outra pessoa, né? Nós somos agora pessoas transformadas. Nós somos pessoas que estão querendo ir para o caminho do bem. Quando eu cometi aquele ato, eu não tinha todo esse conhecimento. Então, hoje eu vejo que é errado, né? Não vou cometer mais. Vou tentar, né? Às vezes é tentar, porque é difícil, né? Cumplicidade com a decisão de crescer. Temos que ter severidade e disciplina. Então, Emmanuel não falou para o Chico Xavier? Disciplina, disciplina, disciplina. Temos a tendência de sermos atraídos pelas ilusões variadas. Por isso, aprenderemos sempre, vigiai e orai. O estudo mais necessário para nós é o de nós mesmos. Isso aí foi Leon Denis que disse, né? É o mais necessário. Primeiro, nós temos que estudarmos a nós, né? E não ficar julgando os outros. Porque como é que nós vamos ficar julgando os outros se nós somos iguais ou temos os mesmos defeitos ou temos defeitos diferentes também, né? Então, não devemos avaliar ninguém, porque nós somos todos nas mesmas falhas, né? Nós erramos. Pois vigilância, cultivar o hábito não só da higiene física, mas da higiene mental, através dos pensamentos. Pensamentos bons, né?
deve virar um hábito. Nós não temos o hábito de tomar banho, nós não temos o hábito, né, de cuidar do corpo físico, de escovar os dentes, nós temos esse hábito, a higiene, uma higiene corporal. Vamos fazer higiene mental. Como que vamos fazer essa higiene mental? Pensamentos. Quando vier um pensamento ruim, tire ele da cabeça. Coloque uma música que eleve seu pensamento. Faça uma meditação. Leia um bom livro, né? Não deixe aquele pensamento tomar conta de você, aquele pensamento ruim, abaixar sua sintonia, entrar em contato com espíritos que estão na mesma sintonia ruim, né? Então, é o dia a dia, todos os dias. Esses passos aí tem que ser lembrados todos os dias, essas dicas. Oração é a terapia da mente, é a nossa conexão com o Pai, que é a nossa energia superior. Deus é aquele que te levanta enquanto os outros nem sabem que você caiu. É com Ele que nós temos que nos apegar. É com as nossas orações, com sentimento. Não orar da boca para fora, como os fariseus faziam, ou como às vezes muitas pessoas fazem, aquela oração decorada que não tem sentimento. É apenas uma repetição de palavras, mas não vem do coração. Faça uma oração por si mesmo, né? Sinta aquela conexão com o alto e aquelas palavras vão vir, né? Automaticamente. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Isso aí é de Lucas, capítulo 6, versículo 28. Então, nós temos que orar também para os nossos inimigos, né? Então, quando alguém ofender, quando alguém lhe magoar, faça uma oração. Aquilo ali até faz um bem, porque você está pagando o mal com o bem, que é o que o Evangelho nos remete, pagar o mal com o bem. E todas as religiões valorizam a oração, nos seus aspectos valiosos de levar a alma acima da vida que leva, respirando mais além na sustentação de sua vida em Deus. E o Chico Xavier já nos falou que a oração de uma mãe para um filho arrebenta as portas do céu. Tem um poder muito grande, né? Porque aquele amor todo que ela sente pelo filho, ela faz aquela oração com tanto sentimento que ela consegue, né, arrombar as portas do céu. A oração é alimento do espírito quando feita com amor. O Evangelho nos manda orar por aqueles que nos perseguem, nos caluniam, para que não entremos na faixa também vibratória deles. Então, de vez a gente ofender, receber uma ofensa, ore por ele, né? Ore, porque aí você está fazendo um bem para ele, porque ele está precisando de oração, né? O Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes que precisam mais de oração, né? Disse Jesus, quando orares, entra no teu aposento, ora ao teu Pai em secreto, com sentimento, não com frases decoradas, mas sentindo a força de cada palavra no coração. Então, não tem que fazer igual os fariseus que rezavam alto, né, para aparecerem, ou pessoas que gostam de rezar, fazer um teatro, né? Não, entra no seu quarto, fica ali quietinho, é só entre você e Deus. Peça para Ele ajuda, peça orientação, porque só Ele que sabe o melhor para nós, né? Às vezes a gente está numa situação que não sabe o que fazer. Aí peça a ajuda dele, ele vai ajudar, vai intuir, vai trazer pessoas para lhe ajudarem. As pessoas vêm agir através da intuição de Deus, né? Venha nos ajudar. E é assim que Ele faz conosco, para que nós possamos enfrentar muitos problemas e termos a resposta, porque às vezes você tem duas estradas, aí você não sabe para que lado você vai. Peça a Deus, feche os olhos, vai para o seu quarto e peça, Deus, meu Pai, por favor, me oriente, me dê uma intuição, me dê um sinal, qual caminho eu devo seguir, né? E aí a gente vai receber isso aí, e aí a gente vai agir de acordo com a orientação dele, porque ele sabe tudo, sabe o que é melhor para nós. Oramos como recurso da alma cansada e oprimida, quando a gente busca socorro, mas também a gente não deve esquecer de orar também agradecendo,
né? Porque a gente só sabe orar para pedir. Não, vamos orar para agradecer. Na hora que está tudo bem, eu tenho que continuar orando. Orando e agradecendo. E não é só pedindo. Porque se a gente pensar bem, nós temos muitas coisas. Deus nos dá muito, muito, né? Então a gente não lembra de agradecer. A gente lembra só de pedir. Quantas coisas a gente tem que agradecer? A gente tem que agradecer primeiramente que a gente está aqui, ainda encarnado, que a gente pode passar pelas experiências. Nós temos que agradecer por a nossa casa, pela nossa família, agradecer pela alimentação que nós temos, agradecer pela água que nós bebemos, agradecer pela água que nos limpa. Temos tanta coisa se a gente pensar, né? A gente, para enumerar, ficaria aqui quantas horas enumerando. Aí a nona dica é trabalho. Toda ocupação é útil, toda ocupação é trabalho. A necessidade de trabalho é uma lei da natureza. Tanto o trabalho físico ou intelectual tem seu valor, desde que feito com amor e responsabilidade. O Livro dos Espíritos nos orienta sobre a lei do trabalho, sua importância na questão 674 a 685A. O forte deve trabalhar por fraco, na falta da família, aliás, na falta da família, a sociedade deve tomar seu lugar, é a lei da caridade, né? Então a sociedade ajudar essa pessoa que não tem condições de trabalhar, exatamente quando fica com idade, com problema de saúde, no caso, né, muito trabalho físico, né, e até às vezes o trabalho intelectual, porque se a pessoa está apresentando algum problema, um Alzheimer, né, ele vai precisar, né, de alguém que ampare, porque mesmo intelectualmente ele não vai conseguir trabalhar, né. 10ª dica, tolerância. Deus é tolerância através de sua misericórdia conosco. Isso não significa conivência ou conformismo, mas caridade com nossos esforços, né? Então, tolerância. Se Deus tem tolerância comigo, eu não vou ter com meu irmão? Não? Então, eu sou ingrata, né? Porque ele está tendo tolerância comigo e ele quer que eu tenha a tolerância com o outro filho dele, né? O pai não quer o melhor para os filhos, então a gente tem também fazer para os filhos do nosso pai, que são nossos irmãos, né? O bambu que se curva é mais forte que o carvalho que resiste. Então, às vezes, a gente acha que tem que ser duro, tem que ser rígido. Não, né? Às vezes a suavidade, a gente vê a água contorna as situações, né? A água vai indo, vai se encaixando nos buraquinhos, vai assim que a gente tem que ser, né? Amor incondicional é a 11ª dica. Amor incondicional, aprender o alto amor. Como a gente está falando de dicas para nós, aqui está falando do alto amor, nós nos amarmos. Sem o alto amor, a reforma íntima se reduz à tortura íntima, né? Porque eu vou me recriminar tanto, eu vou ter tanto problema comigo mesmo, de aceitação, que vai ser uma tortura eu me corrigir. Aprender a gostar de si mesmo, independente do que fizemos no passado. Isso aí nós já falamos, né? Como homem velho, pois estamos despertando um homem novo. Deixar a porta larga e ir na porta estreita. Isso aí eu estou sempre repetindo. Nunca esquecer disso, né? Deixar a porta larga e ir para a estreita. É mais difícil? É. Mas é muito mais promissor para o futuro, né? Então nós temos sempre que estar alertas. No amor incondicional conosco mesmo, né? E se for com o nosso irmão, melhor ainda, né? Mas é que agora nós estamos tratando só da reforma íntima aqui, da evolução nossa. Socialização. Grupos de educação espiritual serão excelentes sobre a vaidade e personalismo. Por isso a importância das tarefas doutrinárias, regadas de afetividade e bom senso moral. Eu tenho que amar aquele irmão, né? Aquela tarefa que eu estou fazendo, eu tenho que fazer com amor, né? Eu vou levar a cesta básica, eu vou levar com amor, né? O amor, ele tem que ser dado em todos os momentos. Eu vou dar uma palestra, essa palestra tem que ser feita com amor. Então, em tudo o amor tem que estar presente. Senão não é válido, senão as lições de Jesus não valem nada. Socialização sozinho, a gente não aprende nada. Você vê o ermitão que está lá sozinho, né? O que ele vai aprender ali, né? Ele está ali com ele mesmo, ele não vai poder lidar
com vários tipos de pessoas. Não tem como evoluir, né? Nós evoluímos através do convívio com os outros, né? E aqueles que não são tão corretos, nós não devemos imitar. Aqueles que são corretos são exemplos para nós, né? Quantas pessoas nós vemos na nossa vida que nós falamos assim, nossa, eu vou seguir o que essa pessoa faz, porque ela tem um exemplo muito bom para mim. Isso eu faço muito. Às vezes até, puxa, essa pessoa faz uma palestra maravilhosa, eu vou usá-la como exemplo. Então, a gente segue, né? Nossa, aquela pessoa tem uma honestidade maravilhosa, em tudo ela é honesta. A gente segue também, segue somente as coisas boas, né? E a caridade. A gente já ouviu muito na doutrina, sem a caridade não há salvação. Porque na caridade tem que ter o amor, né? E aquele amor que não tem orgulho, que não tem, que não quer humilhar o outro, né? Fazer a caridade é a que a mão direita faz, a esquerda não vê. Não ficar fazendo propaganda, não ficar postando na internet. Olha o que eu fiz, eu doei cestas básicas, Nada. É entre mim e Deus, né? Não precisa ficar, porque Jesus já tinha falado, quando você recebe aqui as coisas terrenas, vamos dizer, as benesses terrenas, você não precisa mais receber nada lá. No mundo espiritual, recebeu o que você queria aplauso, né? Queria reconhecimento dos homens, dos encarnados. Mas a gente não quer, a gente tem que querer o reconhecimento do nosso Pai, né? O nosso Pai maior, Ele que é o nosso guia, o nosso mestre, né? Vamos dizer assim. E a caridade, na página 185, fala que a caridade deve ser acompanhada de benevolência para todos, indulgência às imperfeições alheias e perdão das ofensas. É o BIP, né? O famoso BIP. E a necessidade da caridade é comentada no livro Segundo o Espiritismo, que é uma passagem da Epístola de Paulo aos Coríntios, que eu vou ler para vocês agora, que é maravilhoso, muita gente já conhece, né? Então, é no capítulo 15, no Fora da Caridade não há salvação, no item número 6. Necessidade da caridade segundo o apóstolo Paulo. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver a caridade, sou apenas um metal que produz som e um sino toca. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e tivesse um perfeito conhecimento de todas as coisas, ainda que eu tivesse toda a fé possível capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E se tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, entregado meu corpo para ser queimado, e não tiver caridade, tudo isso de nada serviria. A caridade é paciente, é doce, é benigna, não é invejosa, não é afoita, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não despreza ninguém, não procura seus próprios interesses, não se vangloria, nem se irrita com nada. A caridade também não faz julgamentos precipitados, não se alega com a injustiça, e sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Entre as três virtudes, a fé, a esperança e a caridade é a maior delas. Isso aí é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, é o capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13 também. Então, aqui nós temos o Paulo nos falando da caridade, né? Maior exemplo para nós. Então, meus irmãos, terminamos aqui. Eu só vou dar uma lidinha para vocês de um poema que eu achei muito lindo, né? Na verdade, vamos dizer até que é uma oração. Não tinha autor, mas eu achei muito lindo, acho que vale a pena ler, tá? Eu pedi forças a Deus e Ele me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e Ele me deu problemas para resolver. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada que pedi, mas tive tudo o que precisava. Por quê? Porque Deus é que sabe o que nós precisamos para a nossa evolução. Então, maravilhosa, né? Então, meus amigos, meus irmãos, meus queridos, obrigado por estarem aqui, por assistir esse simples
estudo e que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, harmonia, que possamos caminhar dentro dos ensinamentos do Evangelho. Assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus.